Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa oitava aula de Ciências da Natureza e hoje nós vamos falar sobre o solo. Então, peguem o livro 3 de vocês e acompanhem os slides. Bom, essa nossa atividade, esse nosso conteúdo faz parte da atividade 22 e inicia-se na página 158. Então, se vocês quiserem abrir para acompanhar, fiquem à vontade. Então vamos lá, a gente sabe que no início, né, da formação da Terra não existia solo. O que existia era a crosta terrestre, que era formada por uma grande rocha que envolvia, né, a Terra, originada do esfriamento do magma, certo? Eram rochas magmáticas. Com o passar do tempo e o intemperismo, que é o processo de transformação das rochas, aconteceu a formação do solo. Esse intemperismo, esse processo, as rochas elas são desgastadas, elas se desfazem com esse intemperismo em pedaços grandes, pequenos, granulados, até mesmo em poeirinha, e formam o solo. Lembra das rochas sedimentares? Então, o processo é o mesmo. Processo de desgastes de uma rocha que origina, dependendo do tamanho desses pedaços de rochas, ela vai formar ou uma rocha sedimentar ou ela vai formar o solo que a gente tem, e do tipo de rocha também, que a gente tem no nosso planeta. Tá? Então, vamos ver agora o que os itens, né? O que acelera, o que influencia no intemperismo das rochas, nessa transformação, nesse processo de transformação, de desgaste das rochas. Primeiro, a propriedade da rocha. A gente sabe que as rochas elas são formadas por minerais. Então, dependendo do mineral que essa rocha é formada, ou ela vai desgastar mais rápido, ou esse intemperismo vai ser mais rápido, ou menos, né? Mais devagar. Por exemplo, uma rocha calcária, ela se desgasta com muito mais rapidez e facilidade do que uma rocha de granito, por exemplo. Tá bom? Outro item é o clima. Chuva, muita chuva e sol quente aceleram esse processo também, tá? De desgaste. A presença ou ausência de solo, quando a rocha matriz, né, que é a rocha que dá origem ao solo, quando essa rocha matriz ela já está coberta por uma camada de solo, mais rápido vai ser o desgaste dessa rocha, tá? Porque o solo ele vai ele absorve umidade e também pela presença de micro-organismos, de plantas, de animais que podem existir ali naquele solo, tá bom? Então, acelera aí esse processo de intemperismo dessa rocha. E o tempo de exposição, quanto maior for o tempo de exposição na atmosfera da rocha, na atmosfera, como essa aqui ó, que a gente está vendo, ó, maior vai ser esse processo, mais a gente vai ver esse processo de transformação, como rachaduras, por exemplo, igual a essa aqui, tá vendo? Essas duas aqui. Esses desgastes aparecem mais. E esse processo de intemperismo, ele vem ocorrendo desde o início da formação da Terra, tá? Ele não para o tempo todo, as rochas se transformando e o solo em solo também. Agora a gente vai ver os tipos de solos. O tipo de solo ele depende da sua origem, do que ele foi da rocha mãe, tá? Da rocha matriz, da rocha que originou esse solo. Então, por exemplo, a gente tem o solo arenoso, que tem na sua maior composição a areia, tá? Que é o que mais compõe esse solo é a areia.
é permeável, ou seja, ele absorve a água com muita facilidade, não fica empoçado nem úmido. Facilmente ele absorve essa água, tá? Essa umidade. Próximo solo que a gente vai ver são solos argilosos ou solo argiloso. Diferente do arenoso, ele já não absorve a água, ele não é permeável. Então, ele faz poças, ele fica úmido com muita facilidade. E quando ele seca, ele quebra todo, ele racha, tá vendo? Ele fica já duro e racha. Ele em sua maior parte, é composto de argila, tá? Como o nome já diz. Esse tipo de solo é o solo calcário, em que é formado por calcário mesmo, esse minério, essa rocha calcária, né? E o minério de cálcio. E eles são semi-impermeáveis, ou seja, eles absorvem a água, mas eles secam rapidamente, ok? E esse solo é o solo umífero. Por que umífero? Além de areia, que tem na sua composição, argila, areia e argila, ele também tem humus. O que são humus? Humus, na verdade, é a matéria orgânica que compõe restos de animais e de plantas, da decomposição de animais e de plantas. São restos mesmo de animais e de plantas que formam esse solo. Esse solo umífero, ele tem a cor mais escurecida do que os outros. Ele é rico em minerais e matéria orgânica e ele é próprio para o cultivo, para a plantação. É o melhor solo para a plantação, para o cultivo, tá? E agora a gente vai fazer na página 162, peguem seu lápis, sua borracha, e a gente vai fazer na página 162 a atividade, tá bom? O que a gente vai ter que fazer aqui? Aqui tem vaso A, vaso B, vaso C e vaso D. A gente vai ter que ler vaso por vaso aqui, que a Thaís montou 4 vasos, a gente vai ler e vai dizer o tipo de solo que ela usou naquele vaso. Então, vamos prestar atenção, tá? A Thaís montou 4 vasos com porções de terra de diferentes tipos de solo. No vaso A, colocou areia da praia. Que tipo de solo é esse? Solo arenoso, ok? No vaso B, ela usou um barro encharcado de grãos muito finos. Barro é o quê? Argila, solo argiloso. E no vaso C, pôs uma terra escura e úmida de um terreno. Escura e úmida. De que é? A que é mais escura é umífero. No vaso D, colocou uma terra clara, com muitos minério de cálcio. É o solo calcário. Ela plantou sementes em cada vaso e cuidou delas da mesma forma. Porém, a semente que germinou e cresceu mais bonita foi a do vaso C. Então, vamos agora dizer, explique por que a planta germinou e cresceu mais bonita no vaso C. O vaso C é o solo umífero, é aquele que é composto, além da areia e da argila, ele também tem uma grande quantidade de matéria orgânica, de humus, que é composto pelas matérias orgânicas, também plantas e animais vivos também, tá? Como formiguinhas, minhoquinhas, vivem nesse solo. Então, ele é mais apropriado para a plantação, para a germinação de plantas. Ele é rico também em minerais, tá?
Porque o solo umífero é o mais fértil, com variedade de minerais, umidade equilibrada, ele não fica nem tão encharcado nem seco demais, e maior quantidade de matéria orgânica. Você sabe qual a função da formiguinha dentro do solo? A minhoquinha no solo, principalmente a minhoquinha no solo, ela faz caminhos na terra e por esses caminhos o oxigênio entra. Então, o solo ele tem oxigênio também por conta desses caminhos. Tá? Uma das funções. Vamos lá. Número 2, na página 163 que eu já estou, tá bom? Com relação à formação dos solos, assinale a alternativa correta. Letra A, o solo forma-se a partir da decomposição da rocha original ou da rocha mãe, matriz? Sim. O solo forma-se, letra B, a partir de processos internos do planeta, como o movimento das placas tectônicas? Não. Letra C, o solo formou-se a partir do acúmulo de sedimentos que caíram no planeta Terra com meteoros? Não. O solo forma-se exclusivamente como consequência da ação humana sobre o espaço? É o homem que faz o solo se formar, que forma o solo? Não. O solo forma-se com maior facilidade em locais sem vento, chuva, variação climática e seres vivos? Não. Letra A é a correta. Marquem aí no livrinho de vocês. Tá? E agora vocês vão ficar com os exercícios propostos, que são ative a memória, na página 163, número 3 e número 4. Só isso. Os dois são múltipla escolha, molezinha. Não esqueçam de ler os textos. Combinado? Fui!